Olá, que bom tê-los aqui novamente em mais um Entre Linhas, hoje num programa muito especial, gravado aqui do Largo do Comércio, esse local tão aprazível da nossa cidade, e com convidados especiais hoje conosco aqui para um bate-papo, como de praxe é a proposta do nosso programa. Então, de imediato, eu saúdo aos meus companheiros, a Nilza, o Sérgio, aliás, o Silvio. Temos aqui hoje o Sérgio, o Adão Cleiton e a Fabiane, que vocês já vão ouvir um pouquinho a respeito dos nossos amigos convidados de hoje, que vão fazer uma breve apresentação para vocês que estão conosco nesse Entre Linhas. Lembrando que os nossos programas vão ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, direto do canal 33 da TV Atualidade. Então, sejam bem-vindos, bem-vindo Silvio, bem-vindo Nilza, e já passando a palavra para o Sérgio, para que possa fazer uma breve apresentação aqui para nós. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Sérgio, tenho 28 anos, trabalho com reciclagem e o meu dia a dia é sempre corrida, isso não muda nada. Imaginamos o quanto, a gente vai depois poder conhecer um pouquinho sobre a atividade do Sérgio. Isso aí, seja bem-vindo. Obrigado. Seguindo. Boa tarde, para quem não me conhece, sou o professor Adão Cleiton, advogado, professor, vereador e amigo desse pessoal aqui, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês nessa tarde tão bonita, né, de verão, para que possamos falar um pouquinho sobre as nossas vidas, sobre os nossos trabalhos e tudo aquilo que a gente almeja para o próximo ano. Seja bem-vindo também. Boa tarde, meu nome é Fabiane, sou funcionária pública há 23 anos, bióloga, despachante, ex-professora, e estamos aí, né, para curtir hoje mais um programa da Atualidades. Até vou te corrigir, né? Não existe ex-professora, né? Uma vez prof, minha filha, isso aí tá no DNA, tá no sangue, tá na veia, marcado na paleta. E que bom, né? Agora, nesse momento, também, né? Boa tarde aos nossos telespectadores que está conosco todas as semanas, né? Do Entre Linhas. E hoje, sempre com energia renovada, né? Sempre dizendo e afirmando que esse programa faz muito bem a nós e a gente espera que faça também aos nossos telespectadores. Boa tarde para o nosso colega ali, né? Silvio. Boa tarde. Sérgio. Boa tarde. Né? Seja bem-vindo. Obrigado. O Adão, né? Adão Cleiton. Gente, todos aqui são maravilhosos. A nossa comunidade putiaense, ela é maravilhosa. E hoje, então, aqui estão aqueles, assim, maravilhosos, um pouquinho mais, né? E aqui ao meu lado, uma satisfação muito grande de estar aqui com a Fabiane, né? E o nosso diretor, sempre atencioso, né? Sempre conosco. E a nossa querida amiga, apresentadora e colega, Denise. Estamos aqui para esse bate-papo informal, né? Sintam-se bem à vontade, que a gente vai falar de coisas informais e aquilo que nós já falamos no programa. A gente fala das nossas vivências, né? O nosso dia a dia, né? O Silvio sempre traz alguma coisa relacionada às vivências do passado e tudo, e é com esse objetivo que nós estamos aqui hoje. E é um desafio, né, quando a gente propõe, porque a gente sempre fala nos nossos programas que não é nada combinado, e eu imagino que o pessoal lá do outro lado fica pensando, não é combinado, não é mente que eu acredito. Não é combinado. A única coisa que combinamos hoje foi de estarmos aqui, né, e justamente essa que é digamos assim, o trunfo do programa, é a gente poder conversar, porque talvez as pessoas perdessem um pouco dessa mania de discutir, porque ficam pensando em roteiros, às vezes muito prontos, né? Quando a espontaneidade que deve ser o nosso maior roteiro, porque as pessoas que nos assistem também têm as suas 1001 atividades. A gente viu aqui quando as pessoas se apresentaram, o que nós temos em comum, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e tem que ser, né? E vida que segue.
e dar atenção a todas essas coisas, não deixar de fazer aquilo que nos compete, cumprir o nosso papel e sempre com aquela cobrança, será que estamos fazendo bem feito? Será que a gente não está deixando a desejar? E a preocupação de não engessar. De não engessar. É exatamente essa. Porque às vezes a gente está num bate-papo de um assunto, mas surgem outros pertinentes e a gente acaba então falando. Por isso que não é engessado, não é programado, é muito à vontade, é muito momento, né? E sempre visando trazendo para esse público essa nossa vivência, para que muitas vezes as pessoas possam assistir o programa e se identificar também, né? Então esse é um propósito nosso. E hoje a gente queria assim fazer uma rodada, nós temos 4 blocos, né? Nesse primeiro bloco assim uma coisa bem geral de nos apresentarmos e ao mesmo tempo falar rapidamente como é que foi esse ano de 2022 para vocês, porque a gente veio com uma expectativa muito grande em cima desse ano, né? Que ele, daqui a pouco, tudo que a gente não conseguiu fazer desde 2020 para cá, a gente apostou em 2022. E o que a gente viu, na verdade, não é assim que funciona, né? Não foi nada fácil mesmo, em todos os sentidos. Então, rapidinho aqui, né? Não vamos seguir uma ordem, quem achar que tem que começar a falar, toca o baile, porque é assim que a gente conduz as coisas e quando chegar a hora de dar pausa no bloco, tranquilo. Quem é que gostaria de dar a largada aí no... Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos convidados. É uma satisfação a gente estar junto aqui nesse momento. Momento de confraternização entre nós e a gente é uma satisfação tê-los aqui junto a nós, porque é uma estrada solitária entre nós 3 até os dias de hoje. Foi a primeira, é uma estreia de 3 convidados, né, para um programa de fim de ano. Então eu quero dizer a todos e os telespectadores que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, né? Porque, como a Denise falou, como é que foi o ano de 2022 para todos nós? Uma estrada extremamente difícil, né? Muitas pessoas ficaram pelo caminho, muitas pessoas tiveram seus sonhos abandonados, porque foi um ano bastante difícil, tanto na parte de saúde, na parte financeira, na parte política, que nós tivemos momentos dificílimos, né? Na parte social, né? Na parte popular, na questão da violência, na questão do feminicídio que nós abordamos em programas, né? Fatos muito tristes que a gente teve durante o ano, né? E que a gente teve que ter certo equilíbrio, até mesmo agora no momento da Copa do Mundo, que a gente vive viveu um momento de esperança, de expectativa, né? E a gente colocou muita expectativa nisso, né? Mas aí que tá, essa retomada, ela colocou para as pessoas essa expectativa. Parece que nós íamos sair daquele momento que era um momento ruim e que nós íamos para o paraíso. Exato. E não foi. Só que não. Exatamente. Só que o paraíso estava muito longe. A gente até pode fazer deste mundo um paraíso, mas este é um mundo onde nós já vivíamos antes, e nós já tínhamos problemas antes, e que de repente foram... Só queremos mais um. Naquele momento eles foram aumentados, a gente teve um problema muito grande, essa questão da pandemia, e aí a gente imaginava assim, tá, terminou a pandemia, agora eu estou no paraíso. Não, nós estamos no mundo, planeta Terra, né? Tem que focar. Vamos focar na realidade. Na realidade, né? Tem que trabalhar, tem aqui que agora as coisas. Porque até esse novo normal nos trouxe problemas, nos trouxe implicações, nos trouxe desafios que a gente também não sabe como lidar ainda. Exatamente. Pelo menos é o que eu estou sentindo. Sim. Desculpa te cortar, né? Não, mas fica à vontade. Mas aqui todos, a tesoura está com todos aqui, ó. Isso. Então é muito complicado se falar nessa retomada nesse ano de 2022 com essa expectativa que se criou, que estaríamos no paraíso, que ia ser tudo perfeito, que as pessoas viriam melhores e que do seria isolamento. A e que coisa, não vieram. E que seria a coisa mais fácil do mundo dizer, é um novo momento. Não foi um novo momento. Não.
foi um velho momento acrescentado de novo. De novidades. De novidades e com sentimentos retrógrados, né? Exatamente. Que houve no meio desse caminho. Eu vou pegar a bola e vou dividir com a Fabiane e o Sérgio. No momento em que o Adão fala que a gente vinha cheio de expectativa e onde a gente, passando pela pandemia, pensou que essas coisas que estão acontecendo, na verdade, elas são um reflexo do nosso comportamento, né? Da nossa atitude, de coisas que nós viemos fazendo, né? Onde o lixo é uma delas, onde o meio ambiente é uma delas, né? Que nós estamos vivendo tempos onde a gente não tem mais as estações definidas, a gente não pode mais ter certeza de nada. Porque uma das coisas que a gente tinha certeza era quando a gente observava a natureza e via a mudança das plantas, por exemplo, né? A gente via as coisas, os amaricás florescendo, a gente já tinha a perspectiva que e hoje loqueou muito. E será que as pessoas, Sérgio e Fabiane, depois da pandemia, elas estão mais conscientes com relação ao lixo, por exemplo? Elas estão mais conscientes com relação ao planeta? Algumas. Algumas. Eu, na verdade, desde os 13 anos eu trabalho com isso. Eu trabalho desde os 13 anos com isso, eu já vi de tudo. Que nem, por exemplo, foi semana passada eu estava trabalhando, aí eu peguei e fui num desses containers, aqui no centro aqui. E nisso eu peguei, tinha um rapaz trabalhando comigo, eu peguei e falei pra ele, não, te cuidei, tinha essas embalagens de fazer exame, esse de botar sangue, com sangue, né? Aquilo ali é uma lixeira para largar o lixo reciclável ou o lixo orgânico. Mas a gente acha de tudo, né? Tem que, né? O lixo contaminado. É o lixo contaminado, isso. É um lixo de saúde. Tinha que ter um lugar Vamos já ouvir. específico. E aí nós temos a opinião de uma bióloga, né? É completamente errado. Eu não sei, eu vejo que na nossa cidade, a gente já discutia isso, né, Silvio? Sim, é evidente. Falta ainda a questão da educação ambiental. A gente conversa muito, né, Adão Cleito, nas reuniões de Conselho de Meio Ambiente. Tem que trabalhar muito nisso. Assim, ó, nada combinado, tá? A gente conversa muito porque eles já vêm e tem uma estrada aí na caminhada, tá? Não vamos entregar o olho, gente. A gente conversa muito, a conversa ainda sobre isso nas porque reuniões, é uma preocupação, né? muito forte. Muito forte, exatamente por consequências dessas coisas, né? Vocês mesmos. A minha preocupação é exatamente com vocês. É que nem, por que exemplo, podem se contaminar, porque a gente não sabe o que é aquele sangue, né? É que nem, por exemplo, eu tenho 4 filhos, eu tenho a minha esposa, aí eu digo pra ela, vou sair trabalhar, e vai que pegue alguma doença, alguma coisa, a gente não sabe. Exatamente. Tanto que eu não trabalhava de luva, agora estou começando a trabalhar de luva. É Porque necessário. antes já tinha, eu passava nas casas, já tinha separadinho tudo direitinho. Agora não, agora eles misturam tudo. Tá mesmo. misturado. Agora tá a bangu de novo. Porque a gente trabalhou isso um pouco e aí a gente, aqui na pandemia, a gente parou de trabalhar isso e aí eu acho muito interessante a gente discutir isso para ver as consequências, né? Do pouco do trabalho que se deixou Porque de a conta fazer, vem, né, Fabiane? Mais vem. cedo ou mais tarde a conta vem. Que faz, esse temporal, coisa assim, tudo é culpa nossa. Porque Exatamente. Não basta só eu trabalhar direitinho, reciclar, mas aí Esse as outras desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio, o responsável é o homem, né? Por quê? Mas eu vou na fala do Adão, na questão do ano da responsabilidade, porque não é mais consciência, isso é irresponsabilidade, colocando em risco a vida de outras pessoas. Né? Quando um dia vocês fizeram uma pergunta para mim, o que eu não lembro que tema era, mas que eu respondi que eu não gostaria de colocar em risco a vida de outras pessoas. Qual era o teu maior medo? O maior medo. E o meu medo seria este. E as pessoas não têm medo nenhum de causar um dano que pode afetar uma família inteira. Como ele falou, ele tem os filhos em casa. Ele pode se contaminar lá e levar uma doença para casa. Eles não têm, na verdade, uma consciência do mal. E isso, a consciência do mal. Isso Né? a gente viu até com a questão da pandemia, né? No momento em que tu não quis se vacinar, no momento em que tu não quis usar máscara, tu estava colocando a consciência do mal associada à falta de pensamento coletivo. Né? Porque as pessoas, muitas se vacinaram sim, mas não só pela preocupação, aliás, a coletivo não houve a preocupação em salvar a sua pele, né? Isso, E aí entrou várias ideologias, mas vejam bem que
por tudo que a gente conversou agora, isso tudo passa muito pela questão do coletivo, né? São ações individuais, mas pensando no coletivo. E o Entre Linhas é isso, né? É pensar no coletivo. E o tempo está estourando, a gente já chegou no fim do primeiro bloco e voltamos em seguida, onde a gente vai dar continuidade. Não perca, esse programa está imperdível, até porque está um local lindo, um momento maravilhoso e pessoas especiais. Fiquem aí conosco, a gente já volta. Estamos de volta, nosso segundo bloco, e seguimos aqui no nosso bate-papo. E a gente quer conversar um pouco mais e gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. Todos vocês, todos nós, quando trabalhamos, embora tenhamos as nossas funções específicas e individuais em cada setor, a gente lida com o coletivo, né? E a gente vem falando desde o início do nosso programa o quanto as nossas ações individuais, elas refletem no coletivo e o quanto a gente precisa pensar nisso. E no nosso entendimento, quando as coisas vão mal, é justamente por conta disso, porque a gente não sai um pouco do nosso local e se coloca, né, no lugar do outro. Como é que vocês acham que está essa relação? A gente tem que falar da nossa realidade aqui que a gente vive, né? Mas muda um pouco as cidades, mas infelizmente, principalmente aqui na nossa região, o comportamento é mais ou menos o mesmo. A gente ainda tem muito... A gente ainda é um grupo muito fechado, né? Com relação às nossas funções, atividades e grupos de convivência. Ou eu estou enganada, a coisa já expandiu um pouco. Eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso. Como é que está a relação lá do Sérgio, né, no trabalho individual dele? Como é que está a tua relação com o coletivo, né, com os grupos, com os teus colegas de trabalho, com as pessoas com as quais tu lida diariamente, o Adão, a Fábio e nós aqui, assim por diante? Na verdade, a minha relação, por enquanto, continua normal, né? Sempre a mesma coisa. Na verdade, eu tenho sempre uma rotina. Dia de semana, eu tenho a mesma rotina sempre. Que no caso, de manhã eu levanto às 5h30, tomo meu café e pego 7h30, eu levo as minhas crianças para o colégio, 8 horas eu estou saindo. Volto 7 horas da noite, 8 horas da noite. Agora, em relação aos meus colegas, eu não tenho muitos colegas. Porque, na verdade, eu trabalho individualmente. Sim. E não trabalha com a associação? Não. Tá? Com a função da associação? Não, eu trabalho só para mim mesmo. Eu, no caso, eu trabalho por produção. Se eu não produzo, eu não ganho. Sim. É dia de chuva, é dia de sol, eu saio igual, eu sou autônomo. Que é uma questão difícil, né? E tu acha, e tu sente, Sérgio, uma necessidade de evoluir isso, porque a gente também precisa ouvir esse lado, né? Porque daqui a pouco a gente está batendo no coletivo e tem uma pessoa que diz assim, não, mas eu, assim como está bom, e a gente tem que respeitar isso, né? E ouvir o outro lado. Tu acha que seria bom isso evoluir para uma associação, que tu venha fazer parte disso? Na verdade, eu queria abrir uma associação. Porque, sim, eu tenho esse interesse. Só o que falta é a verba, né? Que nem diz. Mas eu tenho vontade de abrir. Adão, como é que está essa questão a nível de município? O que tu pode nos dizer? Sobre como é a questão de recicladores? Sim, tem uma associação, nós né? tivemos duas. E as duas deixaram de existir por falta de gestão. Né? E nós temos um projeto que veio de uma ordem, no caso um recurso federal, há mais de 10 anos. Foi construído um galpão que a gente tem no município, inclusive, com verba federal, e que infelizmente ele está em desuso e hoje está todo depredado, porque as duas associações não tiveram condições de tocar. Isso, no caso, uma delas seria a Minuano. Isso. Teve uma Minuano em Minas do Leão também. A Minas do Leão, na Minuano, eu era presidente. Aí, no caso, eu saí de lá, porque aí eu vim morar pra cá e lá também parou tudo. Então, hoje, o que poderia dar esse start de voltar, com certeza. Mas aí teria ou que recuperar uma dessas associações, que aí vem a questão financeira, que tem os custos, né? Sim. Ou criar uma nova. Mas aí também tem todo um processo, um trâmite legal, e isso demanda recursos e fomentos por parte da municipalidade.
Que aí a gente vem numa outra demanda, num outro trabalho um pouco difícil, porque nem sempre a municipalidade entende que deve ser a partir do coletivo também. Sim. Né? Então, hoje, inclusive, há negociações com uma empresa que talvez pudesse retomar essa parte da reciclagem, mas aí essa empresa tem um outro olhar, ela trabalha com um outro olhar, mais, digamos assim, econômico, olhar, né? Sim, é outra abordagem. Financeira, é a questão financeira, que não vem com essa questão social, que aí o grupo, o associativismo, ele tem esse olhar social, né? Que muitas vezes a associação ela não consegue se manter sozinha, ela precisa de um fomento do governo estadual, municipal, federal, para poder se manter pelo menos um período até ela começar. O famoso padrinho. Até o equilíbrio, né? Tem um equilíbrio financeiro para se manter. Então nós temos alguns problemas ainda que perpassam por isso, mas não seria difícil de fazer. Né? Tu sabe, não te falaste uma coisa aí do prédio, né? Eu sempre observo, e é uma coisa que assim mexe comigo, me incomoda, de ver construções que são feitas e de repente fecha e é depredado. Nós temos uma situação, Nilson Butiá, que é assim, a gente não começa pela base. Não adianta eu trazer o prédio e implantar se eu não tenho associação que queira trabalhar nesse prédio. Exatamente. Então, assim, eu tenho que A base tem que ser construída. A base tem que ter. sensibilizar a população de catadores, de pessoas que trabalham na reciclagem e ver se eles querem. Foi o que foi levantado aqui. Será que vale a pena? Será que essa comunidade quer ser assistida dessa forma? Queremos. Nós temos um grupo forte de 20, 30 pessoas. A partir daí, então, nós vamos implantar o sistema e aí buscar fomento para criar um galpão, criar todo um... Não, o contrário. E ainda assim, né, Sérgio, eu penso assim, que ainda assim o eu quero, ele tem que, a minha fala tem que estar concordando com a minha ação. Eu quero, tenho como agir, quero agir, né? E aí então vem a minha ação, vem as minhas atitudes, para que esse embasamento se fortaleça. Na verdade é aí que entra o meio ambiente também, né? Que vem muito produto contaminado, né? Como papelão sujo de óleo, vidro de óleo. A questão da reciclagem no local onde é produzido o resíduo em casa. Aí a educação ambiental nas escolas, a educação ambiental... Que falta, né? Falta muito a questão da educação ambiental, falta muito ser trabalhada. Durante algum tempo a gente trabalhou e agora parece que depois da pandemia deu uma parada geral. Eu acho que foi... Não dá para culpar A ou B. Eu acho que foi uma falha em todos. Que foi o foco. Nós focamos no vírus e desfocamos das nossas atitudes em questão ambiental, de reciclagem. Não, e na verdade o vírus só veio trazer mais à tona algumas coisas que até então já existiam, né? Porque quando se fala aqui que a falta é de gestão, isso é em todo lugar, até nas famílias. Sim, né? Não existe e aí a gente fala, a educação ambiental tem que ter, mas a maior educação ambiental ela teria que vir de casa, né? Porque aí fica mais uma coisa para a escola resolver. A escola está só 4 horas com a criança, né? A família está as outras 20 e aí a criança vê na escola, volta para casa e aí tem um complemento. E aí nós não podemos culpar também a família, porque assim, aí nós vamos e dissemos para as famílias, separem os resíduos de vocês. Mas para quê? E aí nós não temos uma coleta seletiva. Não temos coleta seletiva. Eu já ouvi isso. Eu ia entrar exatamente nisso. Para que nós vamos separar o lixo e na hora vai tudo junto? Vai para o mesmo aterro sanitário. Eu digo que a educação da escola, ela é voltada mais para o conhecimento científico, ensinar a ler, escrever, calcular, e que os valores e os princípios, ele vem da família, é berço. Né? E aí o que eu me deparo? Que quando eu falo isso, eu me remeto àquela família que também não tem ou não teve, vai passar o quê? Né? Então é uma coisa muito angustiante quando a gente fala, né, principalmente da questão da educação, que
Tu diz que o papel tem que pôr no lixo, ok? Mas em casa está acostumado a cuspir no chão, né? Então, tu trava uma batalha nesse momento e a família não está vendo, não viveu, não vivenciou a importância disso, não só para ela, não só para o filho dela, mas para o coletivo, né? E aí vem a pergunta que uma mãe, quando nós falamos, ela disse, é muito bonito quando é na escola, né? Porque quer ver a coleta seletiva. Aí o que acontece? Fica com vergonha. Porque tu quer cobrar uma coisa que lá fora não tem para oferecer, né? E aí é o velho drama de quem é o bode expiatório da história. Eu acho que nós, nesse momento, e eu estava muito atento à fala do Sérgio e do Adão, a questão, eu acho que a culpa, né, nós devemos buscar culpados. Eu acho que nós, cada brasileiro tem que olhar para si próprio, começar a analisar o papel de cada um na sociedade. Então, a gente tem o papel dos catadores, ele é bem nítido para todos nós. Os recursos investidos em meio ambiente, como galpão de reciclagem, não é só aqui em Butiá, no Rio de Janeiro, em todo o país, né? A gente tem prédio aí desabando, fechando, né? Mas a gente também vê empresas particulares trabalhando com reciclagem e sobrevivendo muito bem disto, né? E que dão certo. E por que não dá certo? E o papel dos catadores? Por que o catador parou de trabalhar? Não, por causa que esse investimento teve lá, eles esperaram aquele investimento e eles estão trabalhando muito antes disso aí. Então, em todo o Brasil, isso acontece. E nós vimos, e nós falamos na educação ambiental, mas isto está intrinsecamente em nós. Nós não conseguimos tomar consciência de que nós estamos gerando emprego para mais um brasileiro. O Sérgio está aqui, ele está vivo, ele está trabalhando na rua, ele gasta no supermercado, ele paga a luz, ele tem internet, ele sobrevive coletando este material. Então hoje, se uma pessoa, olha, eu não tenho mais nada que fazer, se ele sair ali na rua, ele não precisa um centavo, ele vai ali, junta papelão, junta latinha, passa ali no ferro velho, qualquer lugar, aí ele vende o material dele e já está com dinheiro na mão. Isso é verdade. E isso é uma realidade do nosso país. Nós não conseguimos nos organizar, nós não conseguimos ter uma consciência de que se nós separar o lixo em casa, nós vamos gerar mais um emprego, nós vamos trazer dignidade para esse cidadão. O que falta regular essa profissão, tornar ela oficial, né? Que ele pague seus direitos, que ele tenha os seus direitos, que ele possa trabalhar isto com a comunidade. Se eu separar para te coletar lá em casa, tu vai ter mais material para vender. Se o Adão fizer isso aí, se a Denise fizer, se nós aqui fizermos... Isso tem que ser uma política. E tem outra realidade também que ninguém vê, porque eu sei por experiência própria. A gente é desprezado também. Exatamente. É desprezado também. Desprezado. Várias vezes eu cheguei numa casa de uma pessoa para pedir uma água, vira a cara e é desprezado. Muitas vezes me pararam e perguntaram por que eu trabalho com isso em vez de trabalhar de carteira assinada. É quase como uma demonstração de como é a nossa cultura. Isso é a nossa cultura, a nossa Essa realidade. É a nossa cultura. Essa é a nossa realidade. E outra coisa, quando tu falaste, vai ali, pega um papelão, vai lá e vende teu dinheiro, nós temos também que nos voltar que a gente vive numa política de paternalismo que eu não tenho. O governo tem que me dar, a prefeitura tem que me dar. Claro eu tenho que não. pagar minha luz, a prefeitura tem que pagar. Eu tenho que não sei o que, o vereador tem que pagar. Né? Não é aquela coisa de que eu preciso, eu vou buscar. E isso é de cada um, né? E não é comum a todos.
Isso não é comum, porque... E não é estimulado. E não é estimulado, que é mais sério. Porque quando a gente diz que a gente vem, e não é só o Butiá, é um país paternalista, porque é muito bom eu te ter na mão. Então não é estimulado, não é incentivado, né? Busca, né? Aquela velha história, né? Eu vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe, né? Isso não existe. Mas se tu não me der o peixe e o peixe não for filetado, eu também não quero, porque eu não vou estar tirando escampo. Eu acho que esse é o papel do empreendedor. Ele é um empreendedor, Eu ouvi uma fala um dia e eu estava vendo, né? O cara, o dono de uma grande empresa que se chama Tramontina, ele era porteiro de boate. Eu sei dessa né? E aí um político lá, o Adão, estava lá dando um discurso. Estamos aqui com um grande empresário. Se um homem desse tivesse estudado numa faculdade, como seria? Aí ele pegou o microfone e disse: se eu tivesse estudado, eu era porteiro de boate. Só assim, ó, nós vamos ter que agora, Silvio, tu vai me desculpar, mas a Tramontina não tá nos nossos patrocinadores. Nós não vamos estar fazendo propaganda da Tramontina aqui de graça, então nós vamos passar a régua nesse assunto e vamos ter que dar o nosso break agora para os nossos patrocinadores, que não é a Tramontina, mas pode vir a ser. Se alguém da Tramontina estiver nos assistindo, quiser nos patrocinar, a gente está aberto a propostas, né? Só falar com o Sérgio, a gente está aberto a negociação. Né? Quem sabe, Foi boa. Então fique aí que nós vamos saber até o final do programa, talvez a Tramontina entre em contato conosco e a gente já fecha o patrocínio, a gente já volta. E a gente já falou, o intervalo aqui vocês até teriam que acompanhar, porque se só com 3 às vezes já é complicado, imagina com 6. Mas enfim, voltamos e nós temos que agora procurar ser mais objetivos para a gente poder avançar nas nossas discussões, que até agora a gente só foi provocando. Nós vamos entrar no 2022 agora, que foi a nossa proposta inicial, né? Da gente fazer uma avaliação. Bom, em meio a esse caos todo aí, a essa pós-pandemia, onde a gente pensou que mudou, mas não mudou, onde a gente pensou que avançou, talvez não tenha avançado tanto. Como foi o 2022 para cada um de nós? Nilza, começa a rodada aí para nós refletirmos. Eu vou voltar um pouquinho assim, ó, quando nós falávamos, o Adão falava a respeito da gente estar saindo de uma pandemia e achando que estava entrando no paraíso. Tudo que nós queríamos naquele momento e sonhávamos, imaginávamos, né, com o momento de tirar a máscara. Né? Tudo seria, né, voltaria ao normal. Né? Essa frase eu ouvia muito e vou confessar. Eu também dizia, pensava, meu Deus, quando eu tirar essa máscara, né, ok. Mas como eu usei, né, o meu Deus me mostrou que não era bem assim. Né? Nós vínhamos com, não vou dizer sequela, mas a gente vinha com marcas da pandemia, sofrida, doída, né? Nós muito desgastados, longe de família, né? Longe de filhos, de netos, e aquilo era uma coisa muito sofrida, muito doída. E nós pensávamos, né? Agora tudo normal, tudo maravilhoso. E as consequências de tudo isso. Aí o que aconteceu? Nós lutamos, estamos vendo isso ainda, com muitas pessoas que se desequilibraram emocionalmente nesse período e que esse se desestabilizar aumentou pós-pandemia. A gente era proibido, digamos assim, né, se falar de saúde mental. E que hoje é uma coisa necessária se falar muito de saúde mental, né? Porque não tem nada a ver com louco, não tem nada a ver, né? É uma questão de desestrutura emocional que muitas vezes não nos deixa ver o outro lado, que é o positivo.
estamos vivendo ali. Então, o que aconteceu? Estávamos vivendo muito no negativo e de sopetão queríamos o lado positivo. E esse lado positivo tinha que ser construído de novo. E a gente não estava se dando conta. Nós estamos muito fragilizados com a pandemia. Muito. Né? E isso acaba desestabilizando, como a Nilza falou. E eu tenho percebido isso nas minhas atividades, como advogado, nas relações familiares. Nós temos um problema sério, as sequelas da pandemia nas relações familiares. Porque nós temos muitas demandas judiciais familiares e que a gente vê que é essa desestruturação, essa desestabilização das pessoas, porque elas tiveram que, no momento, ou ficar confinadas, e aquilo também abala emocionalmente, ficaram afastadas, isso, umas das outras, e que tinham essa necessidade desse convívio, e elas ficaram totalmente desestruturadas. E aí quando veio assim, ó, tá liberado, tá todo mundo liberado, mas liberado pra quê? Fazer o que então? E aí as pessoas se perderam, nós nos perdemos na caminhada. Outra questão, eu trabalho também com eventos, festas. As pessoas estavam assim desesperadas para voltar, para se abraçar, para dançar, para beber junto, para conversar, para procurar uns aos outros. Só que agora a gente não se procura. A gente perdeu o hábito de se procurar. Isso é uma desestabilização das relações pessoais também. Eu quero voltar a visitar a Nilza, a Denise, a Fábio, o Sérgio, o Silvio, mas não consigo. Exatamente, porque assim, falta parece que a gente perdeu esse vínculo. Exato. Né? Então isso é uma reconstrução que eu acredito que 2022 está servindo. Agora a gente perdeu, parece que perdeu esse vínculo com os outros, mas a gente também perdeu com a gente mesmo. Muita coisa, gente. A gente já não é mais a mesma pessoa, a gente ficou mais medroso, mais fragilizado. Mais assim, o que é pior na vida do que a incerteza? Né? A gente já tendo mais ou menos uma possível linha de caminho, a gente já não é fácil. Imagina tu não saber, que na verdade, a verdade é uma, a gente não sabe mais o dia de amanhã, em todos os sentidos, então ficou muito difícil a gente pensar futuro. E essa falta de pensar futuro, essa impossibilidade de viver um futuro nos deixa muito inseguros. E a insegurança traz todo o resto. E eu acho que isso tudo veio já da consequência, né, ali da pandemia. Mas eu vejo assim, quando a gente fala de 2022, eu vejo assim, na maioria das pessoas que foi um ano muito difícil. Foi para dinheiro, mas foi muito difícil pela questão de saúde. Né? Eu vejo vários amigos, vários conhecidos, várias pessoas muito próximas a mim que ficaram doentes por parte, né, da Covid, que tiveram, por outros problemas que tiveram graves. E como a Covid já havia feito a gente pensar no aproveitar a vida no amanhã, né? Aproveitar ao máximo a vida, eu acho que isso voltou muito, né? De tu viver aquele dia, porque o amanhã tu já não sabe, né? Eu acho que este pensamento veio para todo mundo, porque a Covid um dia tu estava bem, no outro estava dentro de um caixão. Foi bem isso que aconteceu, e eu acho que isso veio com tudo, até pra gente visitar alguém, a gente pensa em, a gente pensa, tudo que eu tenho que fazer é visitar o fulano, a gente fazer mais reunião, a gente estar mais junto, a família mais junto, porque ter com medo de perder isso. Né? Porque eu vejo assim que a gente ficou com mais medo, né, de perder o outro, né, de não ter mais a oportunidade de conviver com o outro, né. Do mesmo jeito que ocorreu problemas familiares, por conviverem demais naquela época, né, ali naquele momento, também teve esta questão de pessoas que ficaram separadas e que também hoje eu acho que sentem muita necessidade. E fora essas questões de doenças, né, que eu acho que veio muita sequela da Covid, muita. E foram outras coisas que esse ano eu nunca vi um ano, eu acho que foi o ano mais complicado da minha vida, assim, tanto para pessoas conhecidas, minha com problemas graves, como para problemas meus também, né. Eu acho que para mim, se fosse olhar assim todos os anos, eu acho que esse foi o mais difícil. O mais difícil que eu passei foi este ano. Mas a gente vê também que foi um ano de muita resiliência, né? Eu acho que todo mundo teve que se transformar em tudo, né? Tu teve que mudar a tua profissão, o teu modo de pensar,
o modo de agir, né? A gente teve que fazer muitas mudanças para a gente conseguir sobreviver em 2022. E tirar a empatia do modernismo, né? Também. E trazer para a realidade, né? Eu acho assim que para muitos não aconteceu, né? Vou ser bem direto. A pandemia que trouxe a lição do estar junto, a importância, né? E eu sempre digo isso, né? Até o dia que nós tínhamos medo, né? Eu disse que um dos meus maiores medos era não poder ver as minhas filhas. Isso aí, assim, minhas filhas e meus netos, eu tenho que ver, né? E tem que estar ali. E aí, o que eu vi também nisso? Que essa empatia, esse conviver, teve momentos, e não foram poucos, de pessoas que convivem há muitos anos e que não conviviam. Por quê? Porque sai de manhã para trabalhar, chega de noite, beleza. A pandemia obrigou com que convivesse, conflito, descoberta para muitos e conflito para muitos. E aí, para muitos foi aprendizagem? Foi. E para muitos foi sofrimento. E as consequências desse ano, se eu falar de profissional, de todos os anos que eu sou orientadora educacional, foi o ano mais difícil para mim, de ver ansiedade, depressão, insegurança, e não só por parte de alunos, por parte de pai e mãe. Então, assim como eu atendi alunos, chegava uma mãe chorando, me dizendo que estava ruim, que não sabia lidar com ela, muito menos com o filho. E aí tu vê o sofrimento que aflorou, porque já vinha. Muitas coisas já vinham e foram afloradas. 2022, eu vi como assim, o desafio, ele vem nos desafiando para nós mesmos ter consciência do nosso poder. Poder de superação, poder de conquista, poder de busca. Na minha opinião, quem não teve essa visão de pegar esse 2022 como impulso para sonhar mais alto, vai patinar. Perdão da palavra, mas vai patinar. Porque ele veio desafiando, ele veio nos impulsionando a dizer, ou tu vive ou tu morre. E o que acontece? Vamos viver. E quando a Fabiane fala de viver o momento, isso é uma coisa que eu já digo há muito tempo, que tem pessoas que vivem no passado. E isso impede de viver o presente. Aí tem pessoas que vivem no futuro, planejando. E o hoje está passando. E não vive o presente, e né? não vive o presente, o hoje está passando. Então a gente tem que ter essa consciência de que eu tenho que ter o meu passado, as minhas origens, ok. Se eu errei, aprendi com os erros, né? Eu tenho que ter perspectiva de futuro, mas essa minha perspectiva de futuro, ela está baseada no meu hoje. Se eu não tiver uma estabilidade no meu hoje, como será então esse amanhã? Então vamos viver o hoje, né? Se chorei ou se sorri. Importante, emoções eu senti. Eu acho que 2022, eu acho que como ser humano, eu acho que nós caímos do trono em relação à ciência, à tecnologia. A gente, até 2020, 2021, a gente achava que a ciência, a tecnologia era a solução de tudo e que a saúde estava vinculada à ciência e à tecnologia, né? E quando veio a pandemia, né? Os primeiros casos de Covid, e eu tenho amigos que são enfermeiros, o que aconteceu? Teve gente que sentiu vontade de fugir com as pessoas, vendo as pessoas contaminadas, chegando lá e morrendo. Ele se sentiu vulnerável naquele momento. E a gente olhava para o médico, e agora o que eu faço? Não, fica aí, espera nós. E aí?
Então, a gente se dando conta da nossa fragilidade. A nossa fragilidade é a fragilidade de um sistema inteiro. Geral. Em geral, né? Nós se sentia o dono do mundo. Nós tinha o celular na mão, a internet aqui, eu sou bambambam, eu falo com fulano, isso aí, eu tô conversando, amanhã eu tô lá e coisa. Como resolvimos os problemas? Eu queria fazer um contraponto nisso e já jogar aqui para os nossos outros dois participantes. Ouvindo vocês falarem tudo isso, não parece um contrassenso que então precisaríamos, por tudo que foi dito, nos abrirmos ao outro, exercitarmos a tolerância, procurarmos melhorar o nosso convívio em grupo. Como que então nós estamos cada vez mais pouco tolerantes, e mais violentos, pesados, então nós não estamos sabendo buscar o nosso equilíbrio. Não sabemos. Eu acho que nós descobrimos isso, porque olhando para nós. Nesse momento que a gente está vivendo, por frágeis que estamos, por amedrontados que estamos, por ansiosos que estamos, nós lembramos não de ser tolerante. Hoje nós estamos usando aquela tática que a melhor defesa é o ataque. E aí nos perdemos mais ainda, perdemos na caminhada. Nós deixamos de ser humanos irracionais e muitas vezes nos tornamos passionais. Exato. Na medida daquilo que me satisfaz, naquilo que vai melhorar a minha condição, aquilo que vai me fazer bem. Agora, se vai fazer bem para ele, lasque-se, para não dizer outra palavra. Eu, na verdade, com essa pandemia, eu achei um tempo até para mim. Eu consegui achar um tempo até para mim. Agora eu divido meu tempo para o meu serviço, para a minha família, e tiro um tempo para mim. Eu tiro mais ou menos umas 2 horas para mim. Eu me vou para um canto, fico quieto na minha, escuto uma música. Que bom. É onde eu relaxo um pouco. Sal. E quando tu tira esse tempo para ti, em torno de 2 horas, é isso? Isso. Quando tu tira esse tempo para ti, é para uma reflexão do que tu faz? É uma reflexão do que tu quer fazer? Ou é apenas um momento? No caso, é um pouco para relaxar o corpo, do cansaço. Aí eu fico pensando no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que pagar, qual é o serviço que eu vou fazer. Aí o relax foi embora. Não, e pior que isso para mim relaxa. Aí o relax vai pro saco. E pior que isso para mim relaxa. Não, eu entendo, tô brincando. Mas o fato dele regrar a vida dele, ele organizar, planejar, isso acalma. Acalma. E ele Às vezes, vai acontecer com ele amanhã, porque ele já tem uma programação. Às vezes planeja, mas no outro dia não sai como for. Isso é provável. Mas isso acontece até no programa, né? Quando a gente planeja uma coisa e não dá certo. Porque assim, ó, pegando esse gancho, eu sempre digo assim, ó, que é difícil, nem tanto eu acho, né? Mas para quem nunca fez. As pessoas têm aquela preocupação sempre, na maioria das vezes era assim, de estar de acordo com o outro, né? E muito pouco estar de acordo comigo. E essa pausa, né, que tu dá, e que todos deveríamos, é uma necessidade nossa com o nosso eu. É essencial. É essencial. Como que eu estou me sentindo? E aí vem uma coisa que muito pouca gente faz. Como que eu estou me agradando? Eu agrado os outros. E como que eu estou me agradando? O que eu estou fazendo de bom para mim? Está dando lugar para como eu estou me agredindo. Tanto que me relaxa que o meu gurizinho vai lá e me chama e digo, o pai foi viajar, volta daqui 2 horas, ele dá risada. Mas isso é ótimo, sabe? Mas isso aí é o ato de se permitir. Se permitir, exato. Permitir a fazer as coisas que acalmam, que agradam, que faz bem, que tranquiliza, que relaxa, que descansa. E que somam na tua vida. E que reconecta também com a espiritualidade. Eu tô com uma inveja de ti, Sérgio, uma inveja branca. Sobre espiritualidade. E sabe, Adão, assim, ó, o se permitir, né, que eu tenho falado bastante também sobre isso, o se permitir nos tira da angústia, porque nos permitir até a errar para consertar. Isso é importante. Isso é muito importante. Talvez 2022 seja para isso.
Exato. Até porque as pessoas não estão, muitas delas, Estavam não estou muito dizendo afoitas, né? Mas as pessoas não estão esperando o final do ano. Muitas pessoas, sabem o que estão esperando? O fim do mundo. Pior que é verdade mesmo. Como se 2022 fosse. Mas na verdade o mundo já acabou em 2012. Eu ouvi uma frase assim, Adão, como é? Ai, pelo amor, termina 2022, termina, por favor. E sim, vai terminar, vai cair na realidade. O 2023 vai mudar o quê? Não adianta ir lá no Marco, lá ser tchondinha, botar calcinha amarela, cueca amarela, e fazer sempre as mesmas coisas. E não mudar. E assinar uma prova e esperar passar uma hora para entregar. Se tu não concluiu ela, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É que é da nossa natureza a gente sempre tentar colocar em outra esfera a nossa... Ou é a vontade de fugir do problema? É isso, eu acho que é transferir. É uma boa pergunta para a gente voltar no próximo bloco. Ou é uma ilusão? É uma esperança, é uma fuga, é uma ilusão, não sei. Enquanto vocês veem as mensagens dos nossos patrocinadores, nós vamos ficar discutindo aqui. E a gente volta para tentar definir o que é esse imbróglio aqui que a gente até agora não descobriu. Estamos de volta e eu já passo aqui, ó. A Nilza já pediu, já se inscreveu para iniciar o bloco. E nós estamos naquela dúvida, né? O que significa essa situação toda? A gente está fugindo, a gente está esperançoso, enfim. Vai lá. Eu pedi sim, porque a gente fala e é muito bom, muito bom. A diretora, esse bloco aqui, podia repetir mais vezes. Mas é minha dica. Fica a dica. Mas o que eu queria era assim, como a gente está falando desse 2022 e, né, vai terminar, vai acabar, vai morrer, vai não sei o quê, vai renascer um 2023. Vamos botar o pezinho no chão, né? A realidade bem aí, né? O que nós temos é que ter ousadia, digamos assim, segurança, confiança em o que faremos de melhor para nós e para o coletivo. E esperança é uma palavra que eu digo sempre, né? O dia que nós não tivermos esperança, o dia que nós não tivermos fé em Deus, a coisa vai ficar muito feia. Então eu vou fazer uma pergunta que vai passar para a Fabiane e depois para todos vocês. Fabiane, 2023 vem aí, a gente já falou bastante a respeito disso, mas assim, qual a tua perspectiva pessoal, profissional com relação a 2023? Bom, está para acontecer algumas mudanças na minha vida profissional, porque quase 4 anos eu estou como despachante profissional, né? E eu estou para largar a minha carteirinha como despachante. Então vai acontecer isso para 2023. Foi uma escolha que eu tive que fazer, né, de não trabalhar mais profissionalmente, né? Vou continuar trabalhando como despachante, mas não como credenciada. Então, mas eu estou novamente esperançosa, porque eu estou com novos planos, vou continuar trabalhando na mesma função, só que de uma outra maneira. Uma maneira diferente, né? Então, estou com vários planos para 2023, talvez alguma coisa de loja, de alguma coisa assim diferente além do que eu já faço, né? De Fabiane para Fabiane. De coisas boas que eu acho que seria boa para mim. Para a questão econômica, eu acho que em 2023 a gente vai ficar, eu acho que com a questão das eleições a gente já ficou muito inseguro, vou dizer assim, talvez os empresários estão, acho que, bem inseguros, a maioria não quer fazer nenhum investimento, com medo, que não sabe o que vai dar. Eu vou dizer que acho que isso deve ser para todo mundo, é geral, todo mundo está meio seguro, né, porque a gente realmente não sabe o que vai dar, né.
Então eu acho que, por isso que eu vou colocar de novo, né? Eu acho que se a gente não tiver esperança que por mais que ache que possa ficar ruim, a gente tem que ter esperança que vai ficar bom, né? Eu acho que senão a gente não... E acreditar. E acreditar que vai ficar bom, né? Nem que não seja... O acreditar, ele é importante em todos os aspectos. Não adianta eu dizer que vou fazer algo se eu não estou acreditando. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que acreditar que será bom. E acho que tem essa questão também, eu acho que para 2023, eu acho que todo mundo, eu acho que o que mais deseja é saúde. Eu acho que todo mundo que esse ano teve muito problema, e eu vi isso geral, não foi só a questão de saúde física, mas foi a saúde mental. Eu acho que todo mundo em 2022 ficou doente mentalmente, né? A maioria, né? Porque a gente começou o ano, parece já carregado. E a gente foi o ano inteiro carregado. E a gente foi carregado com os nossos problemas, com os problemas dos outros, os problemas dos teus próprios colegas, né? Da onde tu convivia, e que a gente acaba se envolvendo, porque a gente, quando a gente trabalha, né, durante muitos anos, a gente se envolve com os colegas, aqueles colegas são a tua família, são teus amigos, né? Então a gente acaba se envolvendo com o problema do outro, né? E daí a gente vê a questão da coletividade novamente, né? A gente acaba se envolvendo com o problema do outro. Então eu acho que este foi um fato muito agravante para 2022. Eu vi isso, como a Denise disse, o ano foi carregado. As pessoas estavam carregadas, né? E isso foi geral. Eu tenho uma grande esperança que pro ano de 2023, que a gente já tenha passado por isso, todo mundo já tenha tido essa pausa para pensar um pouco, para cuidar de si próprio, né? E que isso também foi uma coisa que fez a gente refletir muito, né? A gente também ter um pouco de tempo pra gente. Eu acho que todo mundo acabou pensando nisso, né? De ter um pouquinho desse tempo pra gente poder pensar. E se dá esse tempinho pra gente, nem que seja pra não fazer nada, pra ficar na caixinha do nada, como se diz, né? Mas isso foi muito importante. É o momento de... Doeu, né? Então eu tenho essa grande esperança que todo mundo, que pra 2023 a gente venha mais curado mentalmente, que a nossa saúde, que a gente estando curado mentalmente, a gente estará com a nossa saúde. Eu não sei, Fábio, responde por ti. Vamos ouvir o Silvio? Bom, o que eu espero de 2023... primeiro, como a Fabiana está falando, saúde em primeiro lugar, né? Depois disso, eu quero ser feliz. Feliz com o quê? Com o que eu tenho, com o que virá para mim pelo caminho, né? Feliz por estar vivo, feliz por ter força para enfrentar todos os meus problemas, feliz por ter a minha profissão que eu amo, né? Vivo ela, amo ela, né? Então, e assim espero que todas as pessoas, principalmente todos os brasileiros, né? Que a gente possa ter essa consciência de enfrentar todos esses nossos problemas que a gente tem, financeiro, preconceito, problemas no mundo com guerra, essa questão da globalização que acontece lá acaba respingando aqui, né? Mas que a gente possa ter essa clareza de enfrentar esses momentos, né? Como se fosse a fênix, a gente renascer das cinzas para cada momento da nossa vida, porque sempre há uma oportunidade de se renascer novamente. Então, eu acho que nós devemos, todos nós brasileiros, devemos cultivar essa chama que tem dentro de nós, essa força interna que o brasileiro tem de se renovar, de se renascer em si próprio e na questão coletiva, política, administrativamente, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem essa centelha dentro de nós de renascermos, né? Então, eu acho que para nós 2023, eu acho que seria a mensagem ter essa centelha dentro, carregar, entrar na primeira hora de 2023 com essa centelha acesa. Vou acender essa chama e vou enfrentar
como se fosse o último dia da minha vida, mas ser feliz, acreditar, né? E viver cada momento como se fosse o último, né? Eu acho que nós temos que começar o 2023 assim e chegar até lá ao fim. Eu acho que essa seria. Para ser bem sincero, para 2023, para mim, eu não desejo nada de diferente. A única coisa que eu desejo de diferente é para os outros. Porque na verdade, para mim, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho minha família, eu tenho meu serviço, tenho meu tempinho para me pensar. Para mim não preciso de mais nada. Só o que eu preciso é para os outros. É mais saúde, um 2023 mais saudável, que esse daí não foi saudável. E é isso. Para mim, por enquanto, tá legal. Pois é, a gente aqui falando sobre tantas coisas, e aí eu fico imaginando o que a gente quer pro amanhã. E aí a gente tem que pensar o que eu estou fazendo hoje para ter esse amanhã, né? A princípio, me harmonizar comigo mesmo, porque 2022 foi este ano que a gente se colocou como um pouco perdido nas relações, e eu também faço a minha culpa disso. Me harmonizar com a minha família, com os amigos, com a minha comunidade e focar em novos objetivos, novos projetos, tantos que a gente deixou de fazer durante a pandemia por falta de oportunidade, pelo isolamento, e que a gente não pode perder mais tempo de citar e de tocar eles à frente para ver se a gente consegue melhorar a nossa sociedade, a nossa comunidade. E claro, sempre pensando que para fazer tudo isso eu preciso de saúde. Bom, a minha meta é chegar no grau do Sérgio. Chegar que nem o Sérgio, não precisa de mais nada, né? E ter essa convicção, né? A minha esposa que fala que eu sou bobo. E chega um e me pede uma coisa, não, eu tenho. Pede um dinheiro, eu tenho. Porque assim a gente fica tão preocupado com o que a gente tem que conquistar muitas vezes e a gente esquece de refletir sobre o que a gente já tem. Né? Então quando eu digo isso pro Sérgio, hoje eu estou te conhecendo e já estou brincando contigo, mas eu sou assim e eu estou sendo sincera no que eu estou dizendo. Eu acho que a gente sofre muito quando a gente não tem a gratidão que a gente sempre fala, né? Até dos momentos ruins. Então, o que eu espero para 2023? Que eu continue desenvolvendo a minha espiritualidade no sentido da minha fé, né? No sentido de aceitar as coisas como elas se apresentam e tentar tirar delas o melhor proveito possível, porque eu não tenho domínio de nada. A gente não tem como evitar as coisas, a gente tem como saber andar pelos caminhos que nos vêm, mas nós não podemos escolher os caminhos, né? Nós temos livre-arbítrio até certo ponto, mas o que Deus preparou para nós está preparado. Não cabe a mim questionar. Então, que eu consiga seguir me desenvolvendo, evoluindo, né, construindo laços, construindo pontes, né, que é uma frase que eu gosto muito, que a gente construa pontes e não muros, né? E eu procuro sempre isso. A gente não é unanimidade, mas uma coisa que eu sempre procuro é poder manter essa coisa do olho no olho, né? A gente poder ser quem a gente é e a pessoa saber que se a gente pisa na bola, porque a gente pisa e muito, não é com intenção de machucar, de ofender, de desconsiderar o outro. É porque a gente é humano, né? E ter humildade, que foi um tema que a gente debateu no programa anterior. Então, é ter Deus me conduzindo para que eu possa frear as minhas imperfeições e procurar errar menos possível. E que a minha família esteja sempre sobre o meu não é controle, mas sobre os meus cuidados. Eu gosto muito de cuidar das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo. E é que a gente também precisa ser cuidada, né? E achar nos outros o aconchego que a gente também precisa. Porque a gente não é só força, a gente é muito fragilidade também. Na verdade, desde que começou essa pandemia, eu sempre pensei uma coisa, isso daí pra mim é uma prova, pra ver quem passa e quem não passa. É verdade. Pra mim sempre foi assim. Eu nunca tive isolado, graças a Deus nunca peguei, mas eu não fiquei um dia em casa.
Às vezes eu saía na rua parecendo um deserto, não tinha ninguém na rua, porque não tinha como. Bom, a Nilza. A minha perspectiva, como o Adão colocou, eu tenho que estar preparando hoje o que eu quero colher. Com tudo que eu passei, né, em 2022, quando a Denise fala de cuidar de si, eu tive muitas lições, e muitas lições assim, como é que eu vou dizer, para mim mesma, internas, sabe? Eu passei não só 2022, mas boa parte da minha vida sempre me doando, né? Sempre me doando, sempre eu procurando entender, sempre eu procurando resolver, e muitas vezes a gente se esquece da gente. Então a minha perspectiva para 2023 é ter um olhar para mim mesma, ter um cuidado comigo mesma, né? Eu comentei uma frase esse dia na escola, fazer um agrado para mim mesma. A perspectiva de que a minha família esteja sempre unida, estejam com saúde, mas que cada um, iluminados, que tem os seus caminhos iluminados, tomem as suas decisões, né, e que sejam decisões para o bem, continuem sendo, né, iluminados, com saúde. E eu vou terminar dizendo o seguinte, se Deus me permitir, né, uma das grandes perspectivas minha é de um 2023 com muita saúde e muita paz interior. Eu busco muito atualmente a minha paz interior. Por quê? Porque muitas vezes, como disse a Fabiana, o mental não estando bem, o interior não estando bem, o físico será afetado, né? Então, para todos nós, como o Silvio coloca, né, mundial, eu desejo para todo mundo. Mas eu também tenho que desejar para mim nesse todo mundo, né? Então, que todos possam viver em harmonia. Parabéns a ele as 2 horas de eu, que é fundamental. Mas não é fácil de conseguir. Todos nós deveríamos fazer 1 hora, 2 horas, 40 minutos, é meu. Mas tu não vai fazer nada? Não vou. Por que eu tenho que fazer? Né? Então, essa é a minha perspectiva de dele. E que, entre linhas, supere a Globo, digamos. Né? Pode ser. Acho que nós vamos chegar lá. Não, e hoje, eu acho que hoje já chegamos, né? Inclusive a gente comentar, né, que o nosso programa de hoje ele está sendo diferente de todos os anteriores, porque a gente está aqui, está gravando num outro local, a gente não está no nosso estúdio, então tem alguns ruídos, alguns barulhos que interferem um pouco. Mas é isso aí, né? A gente está se desafiando, né? E a vida é desafio. Permita-se. É verdade. E a gente vai se permitir muito, porque a gente, salvar as diferenças que temos, a gente tem muita coisa em comum, que é a vontade, né? A vontade que nos move, porque não é fácil vocês todos aqui teriam alguma coisa para estar fazendo agora, né? Especialmente os nossos convidados, mas priorizaram estar aqui e tudo na vida da gente é muito uma questão de priorizar. É como, por exemplo, eu não, no caso para 2023, não desejei nada diferente porque eu ainda não pensei o que eu vou fazer em 2023, por isso que eu disse que eu quero tudo igual. É isso aí. Já mantendo já é uma grande coisa. E eu quero também desejar assim, aos nossos telespectadores, a todos vocês, um fim de ano de muita paz, de muita harmonia, um Natal voltado realmente, né, para o maior aniversariante, né,
que muitas vezes o Natal é só comércio. Apesar do Papai Noel chegar lá e cobrar da gente se tu teimou na escola, se foi bem. Olha que o Papai Noel vai chegar lá e vai te cobrar. Muito abençoada, né? Tu escreveu a tua cartilha. Eu me sinto muito abençoada porque assim, ó, no dia do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me presenteou o nascimento da minha filha. Sim. Né? Então, que todos possam ter essa alegria ou outra, né? E que todos possam ter gratidão. Muita gratidão por tudo que passamos, por tudo que superamos e por estar aqui. Mas ele vai perguntar se tu teimou ou não. Eu acredito que... Vai te ganhar um presente, vai ter que confessar. Não sei não se ele me daria. Assim, ó, nós vamos deixar essa questão, se ele vai ou não vai, a gente discute aqui e a gente já volta. Estamos no último bloco e agora, gente, tem uma brincadeira aqui que é para nós terminarmos o programa em alto estilo e na vibe, que é o que nós nos propomos, que é levantar a moral das pessoas e a nossa própria. Falando em Papai Noel, ficou aqui me disse uma coisa assim. Todos nós temos histórias envolvendo Papai Noel. Ou é conosco, ou com nossos filhos. Então vocês vão ter a oportunidade agora de relatar algum fato interessante que remeta ao Natal e ao Papai Noel. Ó, é desafio, o programa Entre Linhas também é desafio. É algo interessante ou é algo que se viveu? Algo, a teu critério, algo que ou que tu não tenha vivido, mas que tu acha que foi importante em determinada situação, tu relata. Eu vou começar, já que eu propus o desafio, eu vou fazer. Quando eu fui descobrir que Papai Noel não existia, eu já era burra velha, porque lá em casa tinha tradição, né? A mãe se vestia, aquela coisa toda, e eu muito, né? Boca aberta, não me dava conta que a mãe não estava ali no momento que o Papai Noel chegava, e ela fazia todo um terrorismo. Estende a tua mão, que eu quero ver se você está mentindo. Eu acho que era o Papai Noel cigano. Eu quero ver se você está mentindo, porque se tu estiver mentindo, tá. Aí quando os meus filhos nasceram, e aí eu incorporei o Papai Noel para manter a tradição da família. Só que as gerações vão vindo mais espertas, eles começaram a se dar conta de que eu não estava em determinado momento. Aí teve uma ocasião que eu contratei um Papai Noel, desses Papai Noéis, né? E o Papai Noel, que eu não vou revelar a identidade para não comprometer, ele disse para mim, não, só que eu vou chegar na tua casa assim, tipo quase meia-noite, tem problema? Eu disse, não, beleza, gente, espera meia-noite, né? Só que o Papai Noel, quando chegou lá em casa, chegou tchuco. Mais tchuco do que nós estávamos aqui. E aí ele chegou, eu vi a situação, mas fiquei na minha. Aí ele fez lá, foi a entrega dos presentes, e quando ele foi embora, o meu filho mais velho disse assim, mãe, mas algo não tá certo. E eu, o que, meu filho? Mãe, ele não chegou assim, ó, Por que ele não chegou assim? E eu pensei assim, certo, se ele fosse fazer o não teria mais o rô. Então foi hilário. E a partir daquele momento, então, eu não contratei mais Papai Noel e a gente achou outra forma de manter. Mas, assim, é uma coisa que os pais alimentam dos filhos, mas tem um momento que, hoje eu nem sei se ainda tem, tu pode depois até nos dizer que tu tem agora a geração, né, mais nova, se ainda se acredita em Papai Noel, porque hoje as crianças já pedem, né, para os pais o que querem ganhar de Natal. Tem muitas que acreditam. Mas enfim, a minha história é essa. Eu acreditei no Papai Noel, só que não tive Papai Noel. Mas aí teve outra fase na família com os meus sobrinhos, né? E uma história bem parecida, né? Mas era mesmo. Uma história bem parecida. O Papai Noel da família, aquela coisa, e tal, coisa e tal. E aí o meu sobrinho vem e senta do meu lado, louco de medo do Papai Noel, né? O Papai Noel começa a dar presente e tal. Aí ele, aqui em mim, ô tio, esse Papai Noel tem uma voz conhecida. Que amor. Aí, tá.
Aí daqui um pouco deram cerveja pro Papai Noel. Opa, o Papai Noel toma cerveja. A criança está muito ligada. São histórias que a gente vê e os meus filhos, quando contratavam o Papai Noel, chegava lá, Papai Noel com sino, tocava o sino lá na frente, se sumia as crianças, tudo lá de casa, um embaixo da cama, outro chorava, queria se matar. O Gabriel, que era junto com nós, ele queria morrer, porque ele não tinha feito os temas, porque ele não sei o que ele não ia ganhar. Dava tempo de fazer. Na verdade é um terrorismo com a criança. Ele não falava, o Papai Noel chegava, ele ficava mudo. E tu teimou? Não, ele não conseguia falar com medo do que o Papai Na verdade com a cobrança, né? Na verdade, o meu caso, eu quase matei o Papai Noel. Isso aí foi verdade mesmo. Eu peguei, claro, lá a gente passava o Natal, ficava tudo na rua esperando o Papai Noel cruzar para lá e jogar bala. E aí o Papai Noel, nesse dia, ele inventou de descer do carro para entregar a bala para as crianças. E eu estava comendo uma banana. E eu peguei e larguei a casca em cima do meio-fio. E ele saiu com aquela bengalinha dele, o saco nas costas. E aí quando foi me entregar as balas, ele pisou naquela casca e caiu. Ele caiu de costa, eu não sei se ele ficou brabo ou se ele saiu desnorteado. Eu sei que ele subiu no carro, ele se esqueceu da bengala. Aí eu correndo com a bengala do Papai Noel na mão para entregar para ele. Aí pararam o carro, pegaram a bengala. Mas depois nunca mais vi aquele Papai Noel. Aí depois era outro. Tu correu, o Papai Noel. Eu não recebi mais presente. Deu um tombo no Papai Noel. Foi fatal. Esse motivo ele não me dá nada. E nisso naquela época, a mãe da gente já pegava a gente pela orelha, pegou eu pela orelha, levou pra dentro de casa e deixou trancado. Nunca mais Papai Noel pra ti. Ganhou um esporro de Natal ainda. Olha, tem o Natal. Eu tenho uma história muito triste com o Papai Noel. Não, mas não é isso. Na realidade é que eu descobri muito jovem que o Papai Noel não era Papai Noel, era Mamãe Noel. Eu nem morava aqui na cidade e aí tinha as confraternizações e tal. E nós tínhamos as confraternizações das orações em família, né? Que faziam as novenas. Sim. E aí no final do ano tinha o Papai Noel para entregar o presente para todos os filhos do pessoal do grupo de oração lá. Né? E tinha uma menina que ela se vestia de Papai Noel. E aí ela recebia todas as crianças lá, todo mundo na fila, e eu naquela expectativa, né? Para receber o presente do Papai Noel. E ela veio, com sua permissão, né? E ela agarrou na minha mão. Só que quando eu toquei na mão dela, ela era muito fininha, muito delicada. Não era a mão do Papai Noel. Era a mão. E aí eu cheguei pra minha mãe também e disse, não é Papai Noel. É outra pessoa, e eu acho que é a Niva, que era o nome dela. Eu acho que é a Niva, que é a mãozinha da Niva. E aí a minha mãe paralisou, porque era a Niva. E aí o que ela ia me dizer? Isso eu tinha uns 4, 5 anos, assim, aí aquilo me desencantou com o Papai Noel, me traumatizou a história do Papai Noel, e aí depois eles tiveram que me contar aquela história que o Papai Noel não podia vir, que era o meu pai que ia comprar, e aí ele ia deixar lá a minha cartinha, se eu fosse escrever, tinha que entregar pro pai, que o pai ia comprar pro Papai Noel não vir. Então acabou meu sonho de Papai Noel com a mãozinha da Mamãe Noela, né? Mas depois, eu acho que, não sei se foi por consequência disso, eu acabei por muitos anos me tornando Papai Noel. Então vou ainda em algumas casas, faço alguns trabalhos voluntários na comunidade como Papai Noel. Não era o Papai Noel Tchuca, tá? Já deixando bem claro. Assim, com relação ao Papai Noel, da minha infância, não tenho boas recordações, né? Da minha infância. Mas, com o passar dos anos, confraternizando, família e tal, uma cena que me chamou muita atenção, assim, que todo mundo riu, que a Cristiane, ela nasceu no Natal, então todos os olhares estavam voltados para ela, né? E uma das cenas do Natal que eu tenho foi o nascimento dela, porque foi uma gravidez difícil e quando chegou na hora foi mais difícil ainda. E a cesárea foi meio que de emergência, aquela coisa toda. Mas eu me recordo que a única coisa que eu sabia pensar era
que o menino Jesus tinha nascido e que ele ia deixar minha filha nascer. Eu repetia, né? E nasceu, graças a Deus. Mas uma coisa engraçada é que a gente passou a sempre ter um olhar para ela e o Natal em função dela. Aí ela fez uma confraternização na casa dela e também o cunhado dela foi o Papai Noel. As crianças ficavam meio assim, né, olhando. Aí o João Pedro chegou pro William, meu marido, e falou assim, eu acho que eu conheço essa voz desse Papai Noel. Dá pra perguntar pra ele? E o meu marido, Papai Noel, tu rói unha? Aí sim. Tu rói unha. Me marcou aquela coisa hilária que partiu do João Pedro, desconfiança, né? Claro. Mas então foi muito, muito legal. E aí sempre nós temos a nossa Mamãe Noela, que esse ano é a primeira vez que a gente está indo para a praia para passar o Natal. Mas a gente faz aqui, e aí nós temos a nossa Mamãe Noela, que não dá nem para ela se esconder, porque já todo mundo sabe que é a nossa aniversariante. Já é revelada. Já é revelada. Bom, os meus natais sempre foram muito especiais, desde que eu era criança. Então o pai sempre teve toda aquela delicadeza, vamos dizer assim, né, de sempre ter um Papai Noel, de fazer toda aquela função. Toda a retórica. Toda aquela função, a gente nunca teve medo, sempre foi aquele momento, né? Então até eu acho que uns 10 anos de idade, a gente acreditava no Papai Noel e era sempre a mesma função de trazer o Papai Noel lá em casa e a gente receber. Quando eu tive a Rafaela e já tinha os meus sobrinhos, né, eu decidi que o Natal geralmente era na minha casa e eu decidi que seria dessa maneira que meu pai tinha nos criado dessa forma assim, muito lúdica, né, era a coelhinha, era aquela função, sempre tinha uma história de tudo que fazia. E aí eu resolvi fazer isso também com os meus sobrinhos e com a minha filha. Então todo ano, desde que os guri também, que são mais velhos do que ela, a gente contratava um Papai Noel e fazia. A Rafaela também foi grande acreditando em Papai Noel, nós conseguimos manter, né, que ela ainda acreditasse. Mas um fato que eu lembro, e daí que eu digo por que de tirar essa ilusão da criança, né? Foi que todo ano o Papai Noel chegava na frente da minha casa e nos chamava, ligava, né? Pra poder avisar que estava chegando já, e nós entregávamos para entregar, já estava com os presentes na outra casa, para ele botar tudo dentro do saco e fazer toda aquela, né? E aí a vizinha nossa disse no outro dia, a avó dela me contou, né? Disse, mãe, vó, disse que Papai Noel não acreditava, não existia, mas como é que eu vi? Ele chega todo ano na casa da Rafaela. Ai, que amor. Então, eu disse assim, eu fiquei pensando, né, é uma situação que de repente, se ela nunca tivesse dito pra criança que Papai Noel não existia, ela ia ficar acreditando, né? E o quanto isso eu acho importante pra criança, né? Ela manter esse uma fantasia, sonho, é um sonho, é uma ilusão, mas deixa a criança ser criança, né? Isso, é bem isso. Então, eu acho que por eu sempre ter sido criada desta forma, e um belo dia eu já estava burra velha, como se diz, né, grande, quando eu fui ver que não existia, eu quis que os meus sobrinhos e a minha filha também tivessem essa mesma, como um dia eles me disseram assim, não, mas esse aí não é um amigo do papai, que sempre vi. Aí eu vi que, né, não adiantava mais a gente tá fazendo, porque eles já sabiam como é que a coisa é que tudo tem o seu momento, né? Exatamente. E não há de ser a gente que vai cortar o barato da criança, né? Claro que não. E a gente também não... É que é muito difícil, nos tempos atuais, tu manter esse equilíbrio, né? O Adão, que tem um filho pequeno agora, é porque tem toda uma mídia, tem todo um apelo diferente, né? E a mídia preza é a questão comercial. Né? E aí o Papai Noel vem como coadjuvante para vender, mas não mais com essa questão lúdica. Não. Sabe que e tem com essa questão espiritualista, né? Também não. Ele vem com essa coisa
do comércio. Marketing. O Papai Noel é o líder de marketing. Sabe que tem uma criação da Coca-Cola. Foi uma criação, exatamente. Isso. Tem uma rede que faz propaganda sempre muito lindas no Natal, que é o Zafra. É verdade. É um outro olhar. É um olhar. Gente, diferente. eu acho bárbaro. Vocês já viram a desse ano que tá linda? Ela mexe, né? Ela resgata, assim, aquela coisa que a gente tem. Realmente aquela emoção, né? Aquela emoção do Natal. Eu vejo a propaganda do Zafra, eu penso, nossa, que criatividade, que é mexer com a emoção, né? E eu já vi muita gente falar assim, ó, que... Já estão fazendo merchandising, por vocês falaram de mim que eu estava falando. Mas deixa para o Zafra, que se quiser patrocinar, eles que entrem em contato conosco. Vocês duas, viu? Daqui a pouco eu não queria até que a gente faça propaganda de Natal. Mas só que a gente já está chegando perto do final. Mas assim, ó, eu também, agora eu vou dar a mão à palmatória, que até o Adão citou em determinado momento, a gente tem que fazer meia culpa de muitas coisas, né? Que eu tava esses dias me dizendo assim, que esse Natal vai ser Natal, que Natal bem sem graça, que Natal isso, que Natal aquilo, né? Aí eu penso assim, eu não posso deixar que isso aconteça, porque se eu estou com determinada sensação ou problema, outras pessoas que convivem comigo não tem que passar por esse ranço, né? Então que a gente possa nesse Natal pensar em toda essa questão que a gente falou aqui, no coletivo, né? No doar-se ao outro, no buscar ser feliz e fazer o Natal da melhor forma que a gente possa, sem se preocupar muito com a questão do presente, mas onde o presente maior seja a gente poder estar com quem a gente ama, né? Infelizmente, cada ano, vai passando os anos na vida da gente, algumas pessoas vão saindo do cenário, mas vamos pensar nas outras que estão chegando, né? Porque assim como tem umas que estão indo embora, tem outros que estão chegando e os que permanecem. Então, porque todos nós perdemos pessoas ao longo da vida e a da vida é isso. É verdade. E uma coisa assim, ó, que eu quero deixar também registrado. Que as pessoas consigam entender e sair do sofrimento de que o que eu dei de presente não foi o que a pessoa queria. Sim, mas foi o que eu podia. Entendeu? Porque na verdade, eu sempre digo isso, o que importa para mim, não é a obrigação. Tem a obrigação de dar alguma coisa. Não, é o prazer. É o prazer de dar alguma coisa para alguém. Então, que esse sentimento, né, humano, espiritual, estejam presentes na ceia de cada um, né? E que, lógico, as bênçãos divinas em todos os lares, em todo o país, né, para que todas as pessoas possam sonhar e vislumbrar um amanhã melhor. Amém. E a gente agradece muito ao Sérgio, ao Adão, à Fabiane, por terem aceitado o nosso convite hoje, por estarem aqui. Para nós foi uma experiência muito legal também, compartilhar com vocês. A gente espera que vocês tenham gostado, que fica já o convite para voltar outras vezes, se assim o desejarem, e que sejam, a partir de hoje, já comprometidos com Entre Linhas também, para a gente promover esse tipo de debate, em que todos nós saímos ganhando sempre. Eu só tenho muita gratidão. Gratidão. E até o próximo Entre Linhas, se Deus quiser, sexta-feira, às 20 horas.